boa tarde, né? Eu sou o Gustavo, eu estou apresentando nesse momento um trabalho de aplicação de microprocessadores, né? Que é a implementação de um forno industrial, tá certo? É, eu irei descrever, né, em algumas palavras, né? Espero não demandar muito tempo, o código que foi implementado para esse projeto, né? Então, para haver essa confecção desse forno, né, por, por um modelo de microprocessador de PIC, né, que foi toda a base de desenvolvimento desse projeto, a gente desenvolveu esse seguinte código, né? Então, todo o código baseado aqui, né, vocês podem ver que eu estou transmitindo, né, eu estou mostrando a tela no Microsoft Visual Studio, né, porque aqui em casa eu não, desculpa, né, eu não tenho o programa PIC em si, né, aqui instalado no meu dispositivo, né. Mas isso não impede de eu abrir o código aqui, né, que é a linguagem C, e mostrar para vocês como que ele funciona, né, e como que ele age. Então, eu me apresentei, né? Eu sou o Gustavo, eu estou fazendo essa disciplina, né, de aplicação de microprocessadores, né? E para começar, né, a falar desse forno industrial, a gente tem esse grupo de linhas aqui de código, né, que é o SBIT, né, o SETBIT, né? Que nesse início de código a gente vai basicamente definir, né, os pinos usados no display LCD que a gente vai, né, ter esse efeito visual de captar a informação da temperatura, tá certo? Então a gente usa esse S-bit aqui, né, para associar os sinais de controle, né, como esse RS e esse EN aqui, né, e com esses dados, né, os dados da porta do LCD, né, a gente vai associar esse cara com esse bit aqui, certo? E por isso que a gente vai dar um comando depois, né, que é o port D, tá certo? A gente vai associar tudo isso com esse comando, né? Então, logo abaixo, né, essa parte aqui, a gente define a direção da onde a gente está mandando esses pinos, né, onde eles estão configurados, né. Como a gente precisa, né, no caso, um display, a gente precisa definir que todos são saídas, né. Logo, a gente precisa colocar esse tris D aqui, né, que basicamente ele configura o pino, né, o pino 7 aqui, né, como uma saída, tá certo? E essa aqui é a parte nessas linhas 3 até a 15, são todas as definições que a gente faz para o código inteiro, né? Aí a gente tem essa parte aqui de variáveis globais, né? Então nessa seção a gente vai, da mesma forma que a gente fez anteriormente, né? A gente vai declarar as variáveis que associam o código inteiro, né? O código global, tá certo? Que controlam todo o nosso sistema do forno, né? Então essa variável aqui a gente colocou como tempo restante, né? Ela é uma variável que ela armazena uma contagem que ela vai ser regressiva, tá certo? Uma contagem que decresce com o tempo. Depois a gente tem essa variável que a gente chama de contagem ativa, né? Essa contagem ativa ela vai funcionar basicamente como uma flag para a gente saber se o temporizador está rodando no nosso sistema ou se ele está parado, tá? Pausado, né, como a gente pode dizer. Depois disso, a gente tem essa variável aqui de atualizar o LCD, né, que é a mesma coisa, tá certo? É basicamente o mesmo princípio da contagem ativa, só que ao invés de ficar lá recombinando, né, o temporizador, né, a gente vai só fazer isso com o LCD para ficar atualizando ele toda vez que a contagem ela for decrescendo, tá certo? Então, 60 foi para 59, essa variável entra para atualizar o display para 59 e assim por diante, certo? Depois a gente tem essa variável modo aqui, né, esse int modo aqui, né, que ele define qual vai ser a nossa temporização usada, né?
se ela vai ser de 60 segundos ou de 10 segundos, né? Igual tá aqui comentado, né? 0 é 60 segundos, que é o que a gente definiu, e 1 é 10 segundos, tá certo? Depois, uh, depois a gente tem esse unsigned aqui, né? Que é o tempo anterior, que é basicamente um auxílio que a gente usa para esse unsigned aqui, tá certo? Que é basicamente a gente usa esses dois comandos aí, né? Principalmente esse tick-tmr1, né? Que é do timer 1, para a gente ajustar a contagem nesse timer, né? Permitindo a gente dividir o tempo corretamente, né? Dar o espaçamento de 1 segundo certinho, né? Entre as contagens, né? Esse é o que esse subtick faz, né? Basicamente. E esse temp anterior aqui, que é essa outra variável aqui, né? Ela guarda o último valor mostrado no display, né? Da temperatura. Ou seja, isso aqui é basicamente uma variável que vai auxiliar o display a ser atualizado, tá certo? Bom, isso encerra as partes das variáveis globais, tá certo? Aquelas que vão rodar o nosso código inteiro, né? Depois disso, a gente vai declarar algumas funções aqui, tá certo? Que é basicamente a gente vai definir duas funções, uma que vai exibir o tempo e uma que vai processar essa temperatura, né? Vai mostrar essa temperatura no display, certo? Mas para fazer isso, a gente precisa antes falar de uma interrupção, né? Eu vou falar então antes de falar das funções, né? Que eu só definir elas. Eu vou falar dessa rotina de interrupção que a gente fez, tá certo? Que é a parte mais importante no nosso sistema do forno, né? Que é essas linhas 32 até essa linha 106 aqui, tá certo? Eu vou falar ela, vou dar um resuminho que tá acontecendo em cada parte, né? Apesar de ter os comentários aqui, eu vou só fazer um apanhado geral, né? Então, primeiro a gente vai tratar dessa interrupção do botão 1, né? Que é um dos botões que vai ter lá no sistema, né? Então, quando ele for pressionado, a gente consegue, né? Por isso que tem esse if, né? Então, se if o botão for pressionado, ele vai ativar essa variável de contagem ativa, né? Da qual ela vai ficar alternando, né? Iniciando ou pausando a contagem, tá certo? Então ela vai poder ter essa via de mão dupla de nos auxiliar, tá? Então, ó, uma liga e a outra pausa a contagem, né? Por isso que tem o if e o else, tá certo? Aí depois disso, né? O timer ele fica de forma contínua, vamos dizer assim, né? Ativado, né? Sendo o timer 0, né? O timer 0 ele vai definir pra gente, né? Esse TM com aqui, né? Ele vai definir pra gente os 60 segundos, né? Esse aqui é o timer 1, né? Como 0 para 60 segundos. E como 1 para quando ele for 10 segundos, tá certo? E aí, se por algum evento, algum acaso aí, o botão for pressionado novamente, os timers vão ser desligados do sistema, tá certo? Essa aqui é basicamente a parte do, do da interrupção do primeiro botão, né? E aí segue para a interrupção do segundo botão, né? Que ela vai ficar alterando os modos de contagem entre 60 e 10 segundos, tá certo? Então, eu quero que isso fique bem claro, né? Então, o que essa interrupção ela vai fazer? Ela sempre vai mudar a contagem. Como posso reformular? Sempre que. Vamos supor que sempre que o modo vai mudar, né? O modo que aconteceu essa interrupção vai mudar, né? De 60 para 10 segundos, né? Ficar alterando lá. A contagem ela sempre vai ser parada e o tempo vai ser resetado para o valor inicial, né? Então, quando parar uma contagem, né? Imagina que você está vendo no micro-ondas lá, uma comida esquentando, você para o botão lá numa contagem. Quando você for refazer, a contagem vai resetar do zero, tá certo? Basicamente isso. Então, um botão de reset, tá certo? Isso que dá essa parte aqui, né? Que ela vai ficar trocando os modos, né? Alterando de 60 para 10 segundos, tá? Depois a gente tem essa parte do overflow do timer zero, né?
Então, imagina que lá na contagem, por aventura, ocorreu um estouro dessa contagem, né? Ela ultrapassou, né? Ocorreu um overflow dela. Então, quando isso ocorre, esse estouro, o timer ele tem que ser recarregado, né? E essa parte que a gente fez aqui do overflow do timer zero, ela faz com que esse overflow é, seja meio que ludibriado, vamos dizer assim, né? Então, quando ocorre esse estouro, o timer ele é recarregado, ele dá um reset, né? E se a contagem ela tá ativa, né, o tempo restante ele vai ser decrementado, ou seja, ele vai decaindo, né, com o passar do tempo, né? E aí quando chegar a zero, o sistema para automaticamente, né? Então chegou a zero, né, por ventura ali, ele só desliga e para, não faz mais nada, tá certo? Isso foi pro timer zero, né? Tudo dentro dessas interrupções, né? Então, quando ocorre o overflow do timer zero, acontece isso. Quando acontece agora o overflow do outro timer, né? O timer um, né? Lembrando que o timer zero, ele é o timer que a gente tinha definido para 60 segundos nas interrupções. E o timer um é aquele timer que a gente define para 10 segundos, tá certo? Então, nesse caso do timer um aqui, a gente vai acabar usando aquela variável que eu falei lá anteriormente, né, do subtick TMR1, né, que ela vai servir, né, nesse contexto para contar múltiplos estouros que pode ocorrer com esse timer 1, né? E da mesma forma que ocorreu do timer 0, ela vai ficar decrementando, né, esses valores com o tempo, caso esse estouro ocorra de uma forma que pare bem no meio, né, tá certo? Então isso acaba sendo muito necessário porque esse timer ele tem uma resolução diferente do timer 0, né? Porque um conta até 60, o outro conta até 10 segundos, né? Ahn, tá? Então, toda essa parte aqui dos overflows, eles são necessários, igual eu falei, para essas interrupções não darem errado, né? Não acabar tendo um overflow, um estouro, né? Dessas contagens e a gente não acabar conseguindo fazer as coisas, certo? E aí vem agora as funções, né? Que a gente tinha falado lá anteriormente, né? Então a gente tem a função para mostrar o tempo, né? Que a gente coloca num loop aqui, num void, né? E essa função basicamente ela formata o tempo em dois dígitos, né? Igual tá aqui, dá uma variável char, né? Dá um text aqui para colocar separar, né, as dezenas e as unidades, né? E ainda depois, né, coloca esse LCD out para mandar a informação lá para o display, né? Mandando essa informação para o display, né? Na primeira linha a gente vai ter todo esse todo esse visual, né, da informação que a gente está procurando no forno, né? Depois a gente tem a função para leitura analógica, porque eu não comentei antes, mas a leitura dessa temperatura está sendo feita por um sensor chamado LM35, que é um sensor analógico, né? Então a gente não está fazendo uma leitura digital de uma temperatura, até porque não tem como fazer uma leitura digital de uma temperatura, né? Assim, não tem um estado 0 e 1 para a temperatura. A temperatura é dividida em casas e tudo mais. O valor é analógico, certo? Então a gente precisa fazer essa conversão de analógico para digital, certo? Então essa função de leitura analógica ela vai fazer basicamente isso, né? Então a gente vai usar o ADC, né, que é Analógico Digital Conversor, né, que é conversor analógico digital, tá certo? A gente vai pegar esse valor, vai passar por um conversor, tá certo? E a gente vai fazer essa conversão com esse G0 Gone, que está aqui embaixo, ó, que é a conversão manual que a gente faz de analógico para digital, tá certo? Depois, o que a gente faz? A gente pega esses valores, né, e juntamos com os registradores de alto e baixo, né, de um e 0, né, para formar o valor completo de 10 bits. Então a gente vai pegar esses valores separadinhos de cada registrador, né, 0, 1, 0, 1, que é uma informação digital agora, né, mas antes era analógica, vai juntar essa informação digital que vai ser o equivalente da informação analógica que a gente tinha anteriormente, né.
E aí esse valor ele vai ser convertido para uma escala que já tem implementada dentro do próprio programa, usando uma regrinha de 3 do próprio comando mesmo, tá certo? Que é parte dessa leitura aqui, ADC, tá? E o cálculo da temperatura se faz isso daqui, tá? Daí a gente tem o controle do... essa parte aqui, ó, do display que atualiza, né? Então a gente tem o acionamento do forno, né? Quando o forno ele é acionado, né? O display ele vai se atualizar, né? Usando aquela ideia que a gente tinha feito anteriormente, né? Então ele vai atualizar os valores aqui, tá certo? Então dentro dessa mesma função aqui a gente tem esse controle do forno, né? Que diz o quê? Que se a temperatura basicamente ultrapassar o valor de referência que a gente tem, a gente vai adicionar o pino RD1, né? Que está bem aqui, né? Por aqui, ó. Certo? Não, tá aqui não. É bem aqui, na verdade. Aqui, ó. RD1. Tava confundindo, desculpa. Certo? Então isso aqui que serve para acionar o forno, né? E depois a gente vai pegar esses dados, vai atualizar eles, né? E vai verificar, né, se essa temperatura mudou ou não. E se ela mudou, a gente atualiza o valor exibido lá no display LCD, né? Então a temperatura ela é formada, né, com uma casa decimal, né, de símbolo grau, né? Que é tá bem aqui, né? Ó, tem a vírgula aqui, né? Agora uma casa decimal, né? E depois aqui, né? E aí depois, né, por último, né, essa parte de atualizar o display e escrever aqui, né? A gente tem esse main aqui que é o loop principal, né? Vamos dizer assim, tá certo? Então nessa função principal aqui, tá certo? A gente vai basicamente fazer as configurações igual a gente tinha feito antes, que vai rodar no programa uma vez só. Ele não vai rodar de forma contínua, né? Então a gente vai configurar os ADCs, né? Os ADCOM 1, 2, 0, né? A gente em especial coloca esse semicon assim nesse endereço para a gente não usar comparadores, tá? Isso daqui são as configurações dos conversores digitais analógicos digitais, perdão, tá? Depois a gente configura os pinos, né? Igual eu tinha comentado, né? Os pinos de botões, de interrupção, né? Depois a gente vai configurar os timers, né? Que são essa parte aqui do Tcon, né? Do Tmode bit 1 e tudo mais, né? Toda essa parte, né? E depois a gente vai ter a inicialização do display, né? Essa parte aqui, que vai rodar todas aquelas funções que a gente fez no loop, né? Basicamente só chamando elas aqui, né? Inicializando aquelas variáveis globais que a gente tinha definido lá no comecinho, certo? E depois exibir ela no padrão, tá certo? E aí depois esse loop infinito aqui que fica processando todos esses dados de forma contínua, tá certo? Então, é assim que funciona o código, né, do forno industrial. Eu espero não ter me alongado muito tempo, tá? Eu vou juntar esse vídeo que sou eu, Gustavo, que vos fala, né, com o vídeo do meu parceiro, né, meu colega aqui de projeto, o Gabriel Aparecido aqui, né? E ele vai mostrar como funciona no simulador toda essa parte que eu expliquei aqui mais técnica do código, tá certo? Então, eu espero que tenha sido claro, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Um forte abraço aí. Fiquem com Deus, tá? Um abraço. Essa aqui é a simulação do projeto 2 de aplicação de microprocessadores de um forno industrial. Nessa entrega final, foi dividido em dois passos, né, em duas regrinhas. A primeira foi para medir a temperatura, que é esse circuito aqui, ó, que eu estou passando o mouse. E o circuito de contagem, que é esse circuito aqui. Eu vou iniciar a simulação. Vamos primeiro para a parte da temperatura. Foi colocado um volt aqui de referência para a temperatura ser até 100 graus, para deixar na escala certa.
E a gente usou um potenciômetro aqui para mudar a temperatura até 100 graus. Daqui volta. Foi também colocada uma condição que se a medição de temperatura for acima de 50, tem que ligar um LED avisando. E ali embaixo, no D1, tá ligando esse LED. Sempre que ele tiver entre 0 e 50 tá apagado, e entre 50 e 100 ele vai estar ligado pela condição do if dele. Agora a gente vai para a parte de contagem. O botão que está ligado no B1, ele é responsável por mudar a contagem entre 60 segundos e 10 segundos. Toda vez que eu aperto ele muda, ele inverte. E esse segundo botão é o botão para iniciar a contagem. No projeto, esse botão ele tem que ter alta prioridade, então toda vez que eu apertar ele, ele muda, independente da contagem estar acontecendo ou não. Como ele é um botão de alta prioridade, toda vez que eu apertar ele, ele tem que interromper o que estiver acontecendo. Então, beleza. Tá rolando o código, tá contando a contagem. Se eu apertar ele, ele tem que mudar para 60 segundos. E vice-versa. Pronto. No display, como vocês podem ver, como você pode ver, na primeira linha é responsável pela contagem, na segunda pela medição da temperatura. Tudo que está conectado no Terra a gente não está usando. Inclusive o RW, que é de escrita e leitura. Como a gente só quer mostrar na tela o que está acontecendo, a gente aterrou esse aqui. Para sempre estar em 0, porque a gente só vai querer mostrar o que está acontecendo no display. É basicamente isso o projeto.